Esta conferência será gravada agora. Boa! Libera para eu poder compartilhar a tela aí também, por favor. Tá bom, só um minutinho. Tá bom, beleza. Então, galera, enquanto a Thaís está liberando os negocinhos aí que tem que fazer, na primeira aula que a gente teve uma aula sobre interpretação textual, né? Para a gente saber como interpretar um texto, as coisas mais básicas que a gente precisa saber. E foi uma aula muito de dicas para vocês começarem o estudo de vocês e saberem por onde começar também, né? Valeu, Thaís, obrigada. E aí, o que acontece? Deixa eu só botar aqui, porque ficou fora. Vai aparecer no GoTo. Eu deixei um exercício para vocês fazerem lá, né? Deixei o exercício de texto, que a gente vai continuar com ele hoje, mas antes de exercício, a gente vai falar um pouquinho sobre os tempos verbais. Que assim, de que adianta eu saber um monte de vocabulário se eu não sei o que o verbo está querendo dizer? E aí eu digo em todos os sentidos, né? Eu digo em todos os sentidos com relação ao que o verbo quer dizer, ao que o tempo verbal está querendo mostrar para gente. Então, a gente não tem como andar nessa parte de interpretação textual se a gente não entende o tempo verbal. Sem contar que a UERJ tem uma característica de perguntar algo relacionado ao tempo verbal. Né? Eu lembro de uma questão que aconteceu com relação ao past perfect. Né? E, então, a gente tem que saber como é a estrutura. Eu pedi para colocarem para vocês um papelzinho, né? um arquivo que fala de todos os tempos verbais e a formação deles e exemplos. Né? E a gente vai ver alguns outros exemplos aqui para a gente ter um pouquinho mais, uma gama aí de exemplificações na cabeça. Gente, só quero pedir desculpa normalmente. Lembra que meu português é meio ruim, né? Porque a pessoa fica estudando inglês o dia inteiro. Aí o português fica como, né? Não consegue nem falar direito. Mas como eu estava falando, quando a gente está falando sobre língua, né? Vou botar aqui, ó. James, blá, 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 John. Foi mal, porque eu tô vendo Game of Thrones. Aí essas palavras, esses nomes estão na minha cabeça. Vamos imaginar que aqui eu tenha uma palavra que é um verbo, só que eu não sei que verbo é esse. Eu não sei que verbo é esse, eu não consigo perceber qual é o tempo verbal. Então, se eu não entendo o que o James fez com o John, ou até mesmo, né, o que o John pode ter feito com o James, eu não sei como é que foi a frase, eu não vou saber o que está acontecendo, consequentemente, eu não sei interpretar um texto. Então, assim, quando a gente fala de verbos, né, eles são basicamente, na verdade, eles são o coração de qualquer oração, porque não existe oração se não tiver verbo. É claro que a gente pode expressar ideias. Lucimar, concordo. Concordo em gênero, número e grau. Português é uma língua muito difícil, gente. O inglês, o inglês não é fácil também não, tá? Mas para que a gente precisa na vida, ele é muito mais tranquilo que o português. No estudo, né? A língua portuguesa a gente estuda com muito detalhe, com muito pormenores, né? Enquanto o inglês eu tenho que estudar para poder usar. Então acaba sendo um pouquinho mais fácil nesse sentido. Ele também tem essas frescuradas que tem a língua portuguesa, tá, gente? Esse negócio de oração subordinada, né? Esses negócios assim estranhos, verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo, não sei. Isso existe tudo na língua inglesa. Só que a gente não precisa saber se a gente quer usar ele para comunicação. Né? Para você entender o texto, você não precisa saber se é uma oração subordinada. Gente, eu nem sei direito as explicações, né, em português. Né? Mas vamos inventar aqui, né? Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Existe isso? Existe. Lembrei, existe porque também existe em inglês. Então, quando a gente está falando sobre isso, né? Acaba sendo muito mais difícil nossa língua portuguesa. Então, assim, quando a gente está falando de inglês, e aqui principalmente a gente está falando de inglês, para a gente entender o texto e conseguir responder o texto, né? Para isso, como eu estava falando desde agora, a gente precisa saber o que o verbo significa.
Então, assim, uma das coisas que vocês têm que fazer na hora que vocês estão estudando os textos, né, na hora que vocês estão fazendo exercício de interpretação textual, é reconhecer o verbo. Porque através do reconhecimento do verbo, você vai saber o que está acontecendo. E sem contar que você vai... Deixa eu ainda falar para a Agatha para ela sair e voltar, né? Acho que normalmente assim funciona. Então, quando a gente está falando, então na hora que vocês estão fazendo o seu estudo lá, né? Reconhece o verbo para você saber o que está acontecendo. Tenta entender, como a gente fez na outra semana, na hora de fazer a interpretação textual, a gente não vai saber o texto todo em si. A gente tem que saber o básico ali, né? A gente tem que saber a ideia central para poder responder as perguntas. Mas como a gente está estudando, depois você vai voltar e vai procurar o que esse verbo significa. Então, aqui a gente pode ter um monte, que foi o que eu falei para vocês, um monte de situações relacionadas ao verbo. A gente vai ver hoje quais são essas situações. Mas aí a dica que eu já vou dando e já vou deixando. Quando a gente está fazendo o estudo da língua, você se encontrou com um verbo que você não conhece. Vamos imaginar que aqui eu encontrei esse verbo aqui, ó. Sought. Nunca vi esse verbo na minha vida, não conheço, não sei o que o James fez com o John, ferrou, não vou poder responder a pergunta. Beleza, vou tentar fazer da melhor maneira possível, mas como eu estou em estudo, eu vou voltar. E aí eu vou no dicionário, lembra? Dei umas dicas aqui de dicionários para vocês, né? Existe o Free Dictionary, que é um que eu gosto bastante. Existe aquele Word Reference, que ele dá as dicas, né? Falando... Se fosse isso, seria essa ideia. Se fosse aquilo, seria aquela ideia, né? E esse aqui é bom porque ele tem a tradução do inglês para o português para o inglês. A gente falou isso na nossa primeira aula. Esses são os dicionários que eu mais gosto. Tá? Existe um que é inglês totalmente. Quem tiver curiosidade, mas eu também gosto muito dele, que é o Merriam-Webster. Então, esses três aqui são meus top 3 de dicionário. Eu tenho o aplicativo de todos eles no celular, porque se eu preciso, é onde eu vou. Então, encontrou o verbo sought lá, não sabe o que é. Vai procurar na internet, vai procurar, não no Google, hein, gente? Vai procurar nos dicionários. Digitou lá o sought. Ele vai falar para você que o sought é o passado e o particípio passado desse verbo aqui, ó. Seek. Então, qual é a formação do verbo sought? É seek, sought. O dicionário, né, ele vem sempre mostrando essas três formas, tá? Quais são essas formas na língua inglesa? Quais são essas formas para a gente saber o que usar cada uma delas? Essa aqui é o que a gente chama de base forma, né? Base form. Ou a gente pode falar também que é o que a gente chama de bare infinitive, que é o infinitivo sem o to. Vocês vão ver hoje que a gente usa essa forma em algumas situações, principalmente no presente. O verbo no presente a gente vai usar ele na forma de base. Essa segunda forma aqui é que a gente usa para o simple past. E a última forma é o nosso particípio passado da língua inglesa. Na língua inglesa a gente tem particípio passado, particípio presente. Né? Esse é o particípio passado. É o que a gente usa para fazer adjetivo também, né? Bêbado, que aí você usa drunk, cansado, tired, e assim vai. A gente também tem, né, na língua, o que a gente chama de particípio presente. O particípio presente, ele é formador de verbo e formador de adjetivo também. O que é o particípio presente? É a gente colocar o ing no verbo. Cuidado, particípio presente não é o ando,
né? Não é o caminhando, não é o falando. Isso aí ele vai ser quando a gente juntar no verbo. Ele é a terminação do ing para a gente formar um tempo verbal, por exemplo, como tempo contínuo. Todo tempo contínuo vai ter o ing, que é o particípio presente. Então, essas são as formas de verbos que existem para gente. E essas formas vão aparecer. Além dessas formas, ainda vai ter mostrando como é que faz a forma na terceira pessoa do singular. Porque existe toda uma regrinha que a gente não vai se ater a ela, tá? Então, o verbo é seek, terceira pessoa do singular, seeks. E o particípio presente, viu? Era só reiniciar mesmo. E o particípio presente, opa! Uau, gente. Mesmo me coloca. Caraca. Ela tá estudando também aqui, Salô. Ela tá estudando muito bom. Elisângela, minha filha. Professora, eu vou tentar desligar o áudio dela aqui. Tá bom, obrigada. Bom, agora a gente consegue. Não tem nem como prestar atenção, Suelen. A música estava muito alta. Fosse no fundo, assim, baixinho, até rolava, mas assim ficou complicado. Então, vamos lá. Então, assim, quando a gente está fazendo o estudo, a gente precisa saber todas, né, todas as formas do verbo para a gente poder reconhecê-lo. Não é simplesmente, porque na UERJ não tem questão de gramática. Beleza, não tem questão de gramática, mas você tem que saber reconhecer, por exemplo, que esse é o verbo seek, tá? Então, a gente tem que conhecer verbos da melhor maneira possível. Então, chegou lá, no teu estudo da língua, viu o verbo sought, viu que é do verbo seek, participo passado sought, participo passado sought, e aí viu todas as formas. Além disso, obviamente, a gente tem que saber o que significa o verbo seek. O verbo seek, gente, é o verbo no sentido de procurar. Que nem uma caçada, sabe? Tem essas características. Eu tô vendo Game of Thrones, gente, então a minha cabeça tá toda voltada para isso. Por exemplo, no Word Reference, vou procurar aqui para mostrar para vocês. Ele tá procurar, buscar, correr atrás, e aí tem outras situações, né? Inquirir, olha que bonito, né? Então a gente tem procurar, buscar, correr atrás. Eu só lembro sempre de uma música do Metallica, que é Seek and Destroy. Que legal, né? Pois é, não fala nada, tá? Porque eu tô na última temporada agora. Buscar e a outra que eu falei, correr atrás. Então, é isso que eu preciso saber quando eu estou estudando relacionado a verbo. Porque se eu não souber isso, eu não vou saber reconhecer, consequentemente, eu não vou saber o que ele significa, e na terceira situação, eu não vou saber o que o tempo verbal está querendo dizer. Porque se eu não conheço o verbo, eu não vou saber nem qual é o tempo verbal direito dele, tá? Então, estamos estudando os tempos verbais, consequentemente, estudamos verbos. Mas vamos voltar para o objetivo central da aula de hoje, que é os tempos verbais. A gente, como eu falei, já passaram uma folhinha para vocês, já entregaram uma folhinha para vocês, que é uma folhinha que eu fiz uma tabelinha com todos os tempos verbais da língua inglesa, só existem esses. A gente, na língua inglesa, a gente não tem um tempo verbal para o futuro do pretérito, tá? A gente tem uma estrutura que a gente usa, que a gente fala que é o futuro da hipótese, que a gente vai usar com would, com could, mas não tem um cara específico para isso, tá?
Na realidade, se a gente parar para pensar, só existem 2 tempos verbais na língua inglesa, é o presente e o passado. O resto é tudo invenção, porque você acaba juntando uma coisa dali. Deixa eu parar de falar, que eu começo a falar besteira com relação a isso. Deixa quieto. Mas vamos lá. Falando então sobre os tempos verbais, aqui a gente vai começar com presente, tá? E aí, os presentes simples. Quando a gente fala de tempo verbal na língua inglesa, como vocês puderam ver no papelzinho que eu mandei, a gente tem. Eu devia ter posto um outro coisa aqui no meio para poder escrever. A gente tem, eu sempre brinco que eu falo assim, é passado, presente, futuro. Passado, presente e o futuro. Deixa eu escrever do outro lado, tem um espacinho aqui. Então, vamos lá. Passado, presente e futuro. E cada um deles, ele é dividido em simples e perfeito. Além disso, o simples e perfeito, eles são divididos em simples, simples mesmo e simples contínuo. Perfeito simples e perfeito contínuo. Então, a gente vai ter todos esses tempos verbais aqui na língua inglesa. A gente vai ter o passado simples e o passado contínuo. Passado perfeito simples, passado perfeito contínuo. Presente e a mesma coisa aqui. Então, esses são os tempos verbais que a gente tem. Esses são os tempos verbais que eu botei lá para vocês. Agora, todos os tempos verbais, tirando esses 2 caras bonitos aqui que eu vou marcar, que é o passado simples e o presente simples, todo o resto, ele é que a gente chama de locução verbal. Então, todos esses carinhas aqui, esse, e esse, vão ser locuções verbais. Então, a gente tem que prestar atenção, porque vai ter 2 ou mais verbos que vão dar uma ideia única. Isso é a característica de uma locução verbal. Enquanto o passado simples e o presente simples, eles são representados por uma marcação, né? Que a gente vai ver que existe a marcação do presente, existe a marcação do passado. Agora, todo o resto, para ser formado, ou eu vou formar usando o particípio presente, ou eu vou usar o particípio passado. Então, todos os tempos verbais, que são tempos que a gente chama de tempos que não são simples, né, no sentido de ser um verbo só, eles vão ser uma locução verbal, consequentemente, eles vão ter uma característica. Perdão, tem 2zinhos que a gente tem que chamar a atenção que vão estar usando a forma de base também, que é o futuro. O futuro ele tem que usar a forma de base, porque vocês podem ver que o futuro é o único simples que não que é a locução verbal, né? O resto não é locução verbal. Agora vamos para a situação importante mesmo, né? Porque a gente está aqui na fofoca falando dos tempos verbais. Vamos começar a falar deles mesmo. Então, presente. Vamos começar com presente simples. E aí, assim, como é que eu reconheço que um verbo está no presente simples? 2 possibilidades. Ou ele vai aparecer na forma de base, que é aquela primeira forma que a gente falou na frente, ou ele vai aparecer na forma de base com uma marcação de S. Essa marcação de S, ela só vai acontecer para 3 pessoas, que é o he, o she e o it. Ou o mais famoso, he, shit. Tá? Então, para reconhecer o verbo, olho lá, achei o verbo. E caraca, tá só o verbo como ele é. O infinitivo sem o to. Então, tá no presente. Ou, tá com Szinho no final. O verbo não é assim. Ele tá com Szinho no final, ele tá no presente simples. E aí, o que isso representa pra gente? Vamos lá. O verbo no presente simples, ele normalmente vai passar uma ideia de hábitos e de rotinas, mas não é só essa. Então, quando você vê uma situação de presente simples, uma das possibilidades é a gente estar falando sobre hábitos e rotinas, né? Então, por exemplo, he brushes his teeth 3 times a day. Olha aqui, ó, o he, como é que funciona a língua inglesa? A gente falou isso na semana passada, a outra semana, perdão. Sujeito, verbo, complemento. Então, eu reconheço onde está o meu verbo. Consequentemente, quem está vindo antes vai fazer parte do sujeito, quem está vindo depois faz parte do complemento. Olha aqui como é que eu estou reconhecendo que ele é presente simples, por causa do S.
Na realidade, esse verbo aqui na base, ele é assim. Ele termina com CH só, ele não tem o E, né? Mas por causa da fonética, eu tenho que botar um E e o S para fazer a terceira pessoa. Só isso. Então, quando eu vejo essa frase, he brushes his teeth 3 times a day, eu estou falando que ele escova os dentes 3 vezes por dia. É um hábito, é uma rotina. Assim como they watch TV in the evening. Se eu não me engano, é o mesmo exemplo que eu botei na folhinha para vocês. Então, eles assistem TV de noite, né? Então, esse watch aqui, ó, é o nosso verbo na base. Como a gente não está falando sobre he, she, it, a gente está falando de they, terceira pessoa do plural, o verbo fica na base sem o S, sem essa marcação, tá? Agora, não é só isso que o presente simples vai mostrar pra gente. Ele também tem a ideia, agora saiu aqui, deixa eu... Ele também fala sobre verdades. O que são verdades? São verdades, são fatos. A gente fala muito sobre isso quando a gente está falando sobre coisas científicas, coisas da natureza, né? Por exemplo, eu moro no Valqueire, isso não é coisa da natureza, é um fato, né? I live em Valqueire. Valqueire é um bairro do Rio de Janeiro, gente. Moro desde que nasci, moro aqui. Mas eu tô falando do meu fato, é um fato na minha vida. O que significa? Ah, o fato estava aqui, ó, não estava conseguindo enxergar, perdão. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Quando eu falo sobre um fato, como é que funciona essa realidade na língua inglesa? É como se fosse assim, ó, eu tenho aqui a linha do tempo, né? Passado, presente, futuro. Presente, né, é aquela coisa que passa em 2 segundos, né, gente? Então a gente nunca sabe quando é o presente, porque já passou. Então, o que é um fato? Um fato é uma coisa que é verdade assim, ó. Ela foi verdade ontem, né? Ela é verdade hoje e ela continuará como verdade amanhã. Como assim? Ela não é uma coisa temporária. A gente já vai ver essa diferença com relação ao presente contínuo. Então, eu moro em Vila Valqueire, eu não estou morando temporariamente. Eu moro em Vila Valqueire. Eu estou morando temporariamente nesse apartamento, porque esse apartamento não é meu, é alugado. Então, a gente pode sair tranquilamente. Não sei quando, tranquilamente é ótimo, né? Não sei quando eu vou sair, mas é uma coisa temporária. Mas o fato de eu morar em Vila Valqueire é uma verdade com relação a mim. E a situação que eu botei verdades entre aspas é porque eu sempre levo esporro de professor de física. Quando eu falo, se você procurar em qualquer gramática da língua inglesa, ele aparece assim, verdades absolutas. E os meus professores amigos de física sempre falam que não existe verdade absoluta. Então eu comecei a botar aspas para não ter problema. Por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius at sea level. Né? Aqui, esqueci de marcar aqui o verbo. Opa. Quando a gente fala aqui, ó, I live e water boils. Se você for procurar lá o que significa boils, boils vem do verbo boil, que significa ferver. Mas já dava para perceber o que significava, né? Porque se eu estou falando uma coisa que é presente simples, eu estou falando de uma verdade, né? Estou falando de um fato. Então, a água, alguma coisa por volta de 100 graus Celsius. Já podemos deduzir que essa palavra é com relação a bolinhas, né? Ainda dá para fazer a associação das bolinhas. É a seção relacionada ao ferver. E aqui é o verbo live mesmo, que é o verbo morar, residir, viver, né? Então, é essa característica que a gente tem. Então, quando a gente fala de simple present, o que é importante da gente lembrar? Primeiro, como é que é o simple present? É o verbo na base. Ou o verbo na base com S. E para que a gente usa ele? Para hábitos, para rotinas, para fatos e para verdades. É o nosso presente do indicativo, gente. É o que a gente tem normal aí. Eu faço isso, eu como aquilo, né? Eu moro, a água ferve e assim vai. Agora, quando a gente continua, a gente fala agora sobre o presente contínuo. Todo tempo contínuo, galera, vai focar na continuidade de alguma coisa. Além disso, todo tempo contínuo vai ter um cara presente com ele, que é o verbo to be. Na realidade, todo tempo contínuo vai vir com be, mais o verbo principal, com o ing. É uma locução verbal.
E essa característica aqui de verbo com ing é o particípio presente. Lembra que eu falei lá no comecinho? Como eu estou falando de presente contínuos, como é que vai ser a formação dele? Vai ser am, is e are, né? Que é o verbo to be realmente para esses caras, para o presente, mais o verbo com o ing. É assim que a gente vai reconhecer ele. E aí, por que eu uso am, is e are? Porque o am vai ser para mim, né? Primeira pessoa. Esse daqui vai ser para Rishit. E esse último aqui para o resto da galera, que é you, we e they. Então, é assim que a gente vai reconhecer um tempo contínuo, tá? E principalmente o presente contínuo, porque ele vai ter o am, o is e o are. Agora, vamos lá. Para que eu uso o presente contínuo? Se eu achar isso numa frase, se eu achar isso numa estrutura, o que ele vai querer passar? Primeira ideia, algo que está acontecendo agora. Algo em progresso nesse momento. We are studying English. A gente está estudando inglês. É uma coisa que está acontecendo agora. Não tem como tirar dessa situação, né? My daughter is playing her computer. Esse momento, minha filha está jogando no computador dela. Então, quando a gente está falando de present continuous, a primeira ideia que a gente tem é a ideia de uma ação em progresso. Quando? No presente. Então, uma ação que está acontecendo agora. Só que não é só isso que passa com relação ao present continuous. O present continuous, ele também vai trazer para a gente uma ideia de temporariedade, de coisa momentânea. Lembra que eu falei que eu moro em Vila Valqueire? Né? Eu moro em Vila Valqueire. Meu irmão mora em Campinas, mas ele está morando em Maricá. Porque ele está fazendo um trabalho lá, então, por enquanto, ele está morando em Maricá. Então, eu peguei um verbo, né? Que transmitiria a ideia de fato, quando você mora em algum lugar. E coloquei na forma contínua, na forma de progresso. Isso aqui está me dizendo que, diferentemente da frase he lives in Maricá, eu estou sabendo que aquilo ali é uma coisa temporária. Está acontecendo nesse momento só, que nada mais é do que a continuidade da primeira coisa que a gente falou do present continuous, que é o que está acontecendo agora. Se está acontecendo agora, eu estou focando nesse momento aqui no progresso dela. Não necessariamente acontecia no passado, não necessariamente vai acontecer no futuro, que é o que eu tenho ali. Outra ideia que eu tenho, they are being snobbish. Né? Snobbish é a pessoa quando ela é snob, né? Quando ela é narizinho empinado, né? Então, quando eu faço aqui, eu tô falando que eles estão sendo snobs. É diferente de eu falar literalmente que eles são. Quando eu falo eles são snobs, eles são nariz empinado, é uma característica da pessoa, né? É um fato com relação a ela. Agora, vamos imaginar que nessa situação, nesse momento, eles estão sendo snobs. E a gente usa isso também no português, né? A gente usa essa ideia no português. A gente só tem que começar a transpassar a ideia que a gente tem no português, começar a usar ela em inglês para a gente poder entender as coisas melhores. Então, vamos lá. Presente simples, voltando ali no nosso recapitulamento da situação. Recapitulação, Patrícia, perdão, desculpa. Presente simples fala sobre fatos, hábitos, rotinas, verdades. Reconheço ele através do S, da terceira pessoa, ou do verbo na base. Presente contínuos fala sobre algo que está acontecendo agora, consequentemente fala sobre algo temporário e momentâneo também, porque está focando só nesse momento. Como é que ele é formado? Como toda boa locução verbal, é formado de mais de um verbo. Nesse caso, a gente vai ter o verbo to be no presente, que é am, is e are, e o verbo principal no particípio presente, que é o verbo com o ing, tá? Então, até aqui a gente já matou a primeira situação com relação aos presentes, né? O presente simples. Vamos continuando nossa vida e vamos ao passado agora. Verbo no passado, simple past, né? O que é o simple past? É uma ação que ela foi iniciada e terminada
em um momento definido do passado. Isso é uma grande diferença, porque a gente vai falar sobre Present Perfect e vocês vão ver que essa coisa linda chamada Present Perfect não existe no português. E a diferença básica entre o Present Perfect e o Simple Past é isso. Que o Simple Past eu estou falando de uma ação que começou e terminou no momento específico do passado. Como é que eu vou determinar esse momento específico? Eu posso determinar com um ano, por exemplo, em 1968. Eu posso determinar com uma expressão, né, que é um advérbio, por exemplo, eu posso fazer um yesterday. Eu posso até mesmo usar uma oração adverbial de tempo, ó. When I was born. Então, todas essas situações eu estou definindo o momento do passado, o que é bem diferente do presente perfeito, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa é a grande sacada, que é você lembrar dessa ideia. Ó, primeiro exemplo. Susan cleaned the room yesterday. Ih, esqueci de falar como é que a gente forma. Deixa eu voltar. Esqueci esse pedaço. Deixa eu mudar a cor da caneta para poder ficar bonitinho. Quando a gente fala do presente, do passado simples, de novo, passado simples é um verbo único. Ele não é locução verbal. Então, a gente vai ter uma marcação nele. Que marcação é essa? Eu vou ter que botar preta, não queria botar preta, queria botar azul. Que marcação é essa? A maioria dos verbos vai ter a marcação do ED. Esses verbos são o que a gente chama de verbos regulares. Quem vai te ajudar muito em saber se o verbo é regular ou não é um cara chamado dicionário. Perfeito para isso. Todos os verbos regulares, eles vão ter... Boa noite, Val. Eles vão ter a terminação ED, tá? Mas eu não necessariamente vou colocar o ED. Às vezes só preciso colocar o D. Às vezes eu tenho que tirar uma letra e botar o IED. Então a gente vai ter umas características diferenciadas que a gente não precisa se ater aqui. A gente precisa saber reconhecer. Então o verbo com ED, ele tem grande possibilidade, quer dizer, ele é um verbo no passado, tá? A gente tem que saber reconhecer. Agora, quando a gente fala de verbo irregular, e aí agradeçam a todas as invasões nas ilhas inglesas, né? Cada um foi trazendo uma característica, cada um foi trazendo um verbo, cada um foi trazendo uma coisa. Então, os verbos irregulares, aí eu boto uma coisinha bonita aqui chamando do anything is possible. Como é que eu vou saber o verbo irregular? Ou dicionário, ou você pegar uma listagenzinha na internet. Existem listagenzinhas prontas que traz o verbo na base, o verbo no passado simples e o verbo no particípio passado. Por quê? Um dos exemplos que eu vou dar, simples assim. O verbo see, que é o verbo ver. No passado, ele é assim, só. Aí eu pego o verbo buy, que é o verbo comprar. No passado, ele é bought. Vamos para um verbo mais legal ainda, porque é um verbo que muda tudo e mais um pouco. O go. O go no passado ele vira went. Tem nada a ver com a realidade dele. Então eu preciso, infelizmente, gravar. Né? Quem conhece essas reguinhas de curso de inglês, aqueles ali são os verbos mais usados e é legal a gente saber eles, porque com certeza absoluta eles vão aparecer em algum momento na nossa vida. Tá? Porque existe um número de palavras que são usadas com certa frequência. E aí, se a gente conseguir saber quais são esses números de palavras e conhecer a maioria delas, a gente vai estar um pouquinho na frente de qualquer pessoa. Agora vamos lá para os exemplos. Susan cleaned the room yesterday. Olha aqui a minha marcação de tempo. O yesterday. Né? O yesterday já está me falando que é passado, mas eu, além disso, tenho aqui um verbo único que tem a terminação de ED. O verbo clean, no passado cleaned, no particípio passado cleaned também, que é o verbo limpar. Jack and Jill bought a new house last year. Olha aqui de novo, marcação temporal last year. Olha aqui o verbo. Jack and Jill é o nosso sujeito, né? Sujeito composto. O verbo aqui, a gente acabou de falar dele, é o verbo buy, que o passado é bought, particípio passado também bought, e ele significa comprar.
Nesse momento, eu estou especificando sempre o tempo. Ó, Kevin was sick last night. De novo, marcação temporal. Agora, esse verbo bonito aqui, ó, é o verbo to be. O verbo to be ele tem duas formas no passado, was e were. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando sobre o past continuous. Então, Kevin estava doente, ó, palavrinha bonita para a gente saber. Sick, que é doente, que é similar a uma outra palavra que a gente também tem, que é ill, né? Tanto que a gente tem sickness, illness, que fala sobre doença. Opa, perdão. Então, a gente tem essas características aqui. Então, isso aqui é um adjetivo, deixa eu botar aqui. Adjetivo. Aí, o substantivo, né? A gente vai ter uma terminação de substantivo, um prefixo substantivo, que é o ness. Ó. Então, essas duas palavras aqui, elas significam doença, enquanto ill e sick significam adjetivo doente. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de past continuous, ó, de novo, falei isso aqui antes para vocês. Todo tempo contínuo foca na continuidade da ação. Nesse caso, a gente vai focar na continuidade da ação no passado. Como é que eu vou formar? Eu vou usar o verbo to be no passado, que a gente agora tem dois só, diferentemente do presente, mais o particípio presente, que é o verbo com ing. Agora vamos lá. Quem é que entra nessa história aqui? Eu, né? I, he, it. E aqui vai ser o resto da galera. You, we e they. Se quando a gente falou sobre presente contínuos, a gente estava falando sobre uma ação que acontece, perdão, que está acontecendo num tempo presente, ou seja, uma ação em progresso no tempo presente, se eu estou falando de past continuous, eu estou falando de uma ação em progresso no momento do passado. Basicamente é isso. Deixa eu dar só uma olhada aqui no cabelo, que eu fiz uma bagunça aqui. Ah, tá funcionando. Então, quando eu falo sobre o past continuous, assim como eu falei do present continuous, é uma ação em progresso, só que cada um no seu tempo. Um no passado, um no presente. Então, vamos lá nos exemplos que a gente tem aqui. She was studying last night. Né? Então, ontem de noite ela estava estudando. Ó, she was studying when the light went out. She was studying while he was sleeping. Por que eu botei essas três ideias aqui? Porque a gente pode ter uma ação em progresso no momento específico do passado. Então, vamos imaginar que isso aqui é a noite passada, tá? E aí, tinha uma ação que ficou em progresso. Eu quero focar no progresso da ação. Eu não quero falar que ontem de noite ela estudou, assistiu série, comeu e fez não sei o quê. Não, eu quero falar que ela ficou estudando a noite inteira. Por mais que eu não esteja escrevendo a noite inteira aí, a ideia do estar estudando foi uma ação em progresso no passado. Quando a gente fala dessa próxima aqui, ó, she was studying, eu agora estou falando quando ela estava estudando. Na realidade, é como se fosse assim, ó. Ela estava estudando e aí as luzes se apagaram. Essa expressão aqui, ó, the light went out, significa as luzes se apagaram, tá? Então, eu estou falando que tinha uma ação em progresso quando outra ação aconteceu. Por que eu estou mencionando isso? Porque muitas vezes, quando vocês aprendem o past continuous, não sei porquê, o professor que está dando essa lição, ele acaba falando que o past continuous é uma ação que estava em progresso quando outra ação aconteceu. Não necessariamente, pode ser quando outra ação aconteceu, pode ser sem outra ação, eu só quero focar na continuidade, e também pode ser uma ação que estava em progresso enquanto outra ação também estava em progresso. Então, ela estava estudando enquanto ele estava dormindo. Eu tenho duas ações em progresso ao mesmo tempo aqui. E quem está me dizendo isso é essa palavrinha bonita aqui, ó, while. Essa palavra while, ela dá a ideia de enquanto. Eu posso usar ela tanto para falar como temporariedade, né, que é ao mesmo tempo, quanto fazer uma comparação. Tipo assim, ela estava estudando enquanto ele estava dormindo. Olha só que surreal, né? Você está comparando as duas situações. Enquanto essa palavrinha when aqui, esse conectivo, ele dá a ideia de quando. Não necessariamente precisa ser uma ação em progresso, tá? Essa daqui. Mas a ação que eu uso para introduzir com a palavra while, perdão, a palavra enquanto,
ela tem que estar em progresso. Então, vamos lá. Até aqui a gente já viu presente simples, fatos, hábitos, rotinas. Presente contínuos, ação em progresso no presente, ação temporária momentânea. Passado simples, ação que ocorreu no momento específico do passado. Passado contínuos, ação em progresso no momento específico do passado, tá? Assim como o present continuous, o passado contínuo também pode acarretar aquela ideia de temporalidade. Por exemplo, ontem ele estava fazendo isso, hoje ele está fazendo aquilo. Então, temporariedade com relação à situação. Não era uma ação que ia estar por muito tempo acontecendo, era uma coisa temporária, tá? E também pode carregar isso. Agora vamos falar do futuro. A gente já falou do presente, já falou do passado, vamos falar do futuro. O futuro na língua inglesa ele começa a ficar um pouquinho chato pra gente, porque duas coisas. Ele vai ser uma locução verbal, e a segunda coisa é que eu não tenho um futuro tão simples assim. O futuro é bem chatinho porque eu vou ter várias formas de expressar o futuro. Mas quem vai ser o carro-chefe pra gente na realidade? Vai ser o futuro com will e o futuro com going to. São esses os mais usados, porém, a gente vai falar sobre todos eles para a gente não ser pego de surpresa. Então, futuro simples, will, going to e present continuous. Vou começar com uma comparação entre esses três caras em uma situação específica. O will é um verbo modal que a gente usa para falar sobre o futuro. Que tipo de futuro? Uma decisão que é tomada no momento, uma intenção, tá? Uma promessa, por exemplo. Vamos imaginar que alguém bate na porta aqui de casa e aí meu marido fala, eu atendo. Ele acabou de decidir que ele vai abrir a porta. Então, quando ele fala isso, ele está tomando uma decisão no momento. Então, ele vai responder, ele vai falar literalmente assim, I'll open it. Porque ele acabou de decidir. Exemplo que eu tenho aqui, ó. I will sleep a bit after this class. Na verdade, eu vou dormir muito, que eu vou dormir até amanhã, né, gente? Então, eu vou dormir um pouco depois dessa aula. Acabei de decidir porque meus olhinhos estão fechando, né? Mas eu tenho que tomar remédio, então vamos imaginar essa situação. Decidi que eu vou dormir um pouquinho para poder comer e tomar remédio. Agora, o going to, ele já é uma situação relacionada a planos. O que significa o plano na realidade? Significa que foi uma decisão já tomada anteriormente. Então, vamos imaginar, eu tomei a decisão de que eu vou dormir depois da aula, tá? E aí, se alguém pergunta e fala assim, e aí, Paty, o que você vai fazer agora? Cara, eu vou dormir depois da aula. Português não mudou nada, mas olha a diferença já na língua inglesa. Enquanto aqui eu estou usando o will, aqui eu estou usando o going to. E já vamos falar sobre a formação dele. Vamos só focar primeiro nessa ideia na ideia deles, na realidade. Por último, a gente tem o present continuous. O present continuous, a gente falou lá que o present continuous, a ação que está acontecendo no momento e tal, não sei o quê. Só que ele também, como a gente não tem um tempo verbal para o futuro, a gente acaba fazendo uma gambiarra básica, entendeu? A gente pega várias coisas para fazer como se fosse o futuro. Pega um verbo modal ali, pega uma estrutura aqui do going to, pega o present continuous, e aí a gente vai passando a ideia do verbo no futuro. E o que o present continuous passa para a gente? Ele passa uma ideia de arrangements. Uma melhor situação, tradução para arrangements seria a ideia de compromissos. Então, ó, decidi que eu ia dormir. Já estou criando planos na minha cabeça com relação ao dormir, já decidi anteriormente. Agora, estou aqui, não estou aguentando mais, a aula terminou, já estou até indo em direção à cama. Ele perguntou, vai fazer o quê? Você não ia ver a série? Cara, vou dormir porque eu não estou conseguindo ficar com meus olhos abertos. A partir desse momento, ele já não é mais um plano, ele já está quase se concretizando, porque eu estou indo a caminho já do quarto para dormir. Então, quando a gente fala sobre present continuous, a gente está falando de uma coisa que já está mais concreta. Uma coisa importante que vocês têm que entender é que existe uma ideia de aumento de certeza, né? Vamos imaginar assim, né? Existe um aumento de certeza daqui do will para o present continuous quando a gente fala com relação ao futuro. Mas o present continuous não é 100% certo porque futuro é incerto.
Eu posso decidir, eu posso planejar, eu posso me organizar completamente, mas acabar não rolando. Imagina uma coisa relacionada à viagem. Imagina que caiu uma grana na sua conta agora. Você acaba de ver que você recebeu um Pix de 10 mil reais. Universo, ouve aí, por favor. Deixa eu repetir mais uma vez. Recebi um Pix de 10 mil reais. Recebi um Pix de 10 mil reais. Vai que houve, né? Vamos imaginar que isso aconteceu. Cara, vou viajar. Vou viajar no próximo final de semana. Não, nesse aqui, recebo. Isso aí. Toma pra você, Irene. Toma pra você. Então, vamos imaginar, esse final de semana não posso viajar porque tem eleição. Vou viajar no outro final de semana. Tô com dinheiro, acabei de decidir. Beleza, aí chego pro marido e falo, amor, acabei de receber um Pix de 10 mil reais. E aí ele vai falar, ih, amor, vai fazer o que com esse dinheiro? Vou viajar. Nesse momento, já deixou de ser uma decisão e já começou a ser plano. Não é que eu esteja planejando, é simplesmente porque eu já decidi anteriormente. Aí depois, obviamente, enquanto eu estou no aspecto dos planos, começo a ver para onde eu vou, qual hotel eu vou, que não sei o que, não sei o que lá, tá relacionado a isso, going to travel. Vamos imaginar que já reservei o hotel, já fiz tudo certinho, já paguei, comprei o ticket do avião, gente, esqueci o nome. A passagem, olha só. Comprei a passagem de avião, né? Reservei o hotel, fiz tudo. Agora já tá aqui, ó. I'm traveling. Não, eu não tô viajando agora. I'm traveling next weekend. Eu falo isso por quê? Porque eu já tenho tudo esquematizado para viagem. Já saiu do aspecto dos planos, já foi para a ideia do compromisso, tá? E aí, óbvio, é muito mais certo a minha viagem agora do que era quando eu decidi falando que eu vou viajar. Só que ela pode não acontecer. Vai que, né? Descubro que esse dinheiro caiu errado na minha conta, tem que devolver tudo. Deus me livre, você não recebe não, pelo amor de Deus, né? Vamos descobrir que eu tenho que trabalhar, né? Acontece, a gente precisa trabalhar, a gente não ganhou os 300 milhões da Mega Sena, né? Ganhou só 10 mil no Pix. Então, só 10 mil não, para, olha só, tô falando besteira, o universo tá ouvindo. Então, tem essa diferença, tá, gente? Existe essa diferença, mas vamos focar principalmente na ideia do will e do going to, que são os mais preciosos pra gente na língua inglesa com relação ao futuro. Agora, como é que eu formo esses dois carinhas? O will, ele sempre vai vir com o verbo na base. Assim como going to, tá, gente? Olha aqui, ó. Os dois estão sendo usados sleep. Os dois estão sendo usados travel depois deles. Qual é a diferença? O will vai ser o will mais o verbo. Agora, o going to, eu preciso colocar antes dele aqui o verbo to be. Tá? Então, a gente precisa... eu faço uma associação rápida ao português. Seria mais ou menos o will, seria o futuro normal, né? Eu viajarei. E o going to seria eu vou viajar. Tá? Mas a gente usa isso tão sem pensar na língua portuguesa que ele não tem uma característica diferenciada como na língua inglesa. Só que na língua inglesa você tem essa diferença, tá? Então, essa é a primeira situação com relação ao futuro. Não é só isso, infelizmente, galera. Existe uma outra distinção no uso do futuro, que agora só entra o will e o going to. Para combinar com a minha unha, que eu botei o rosa. Olha que coisa bonita, cara. Bizarro. Agora, qual é essa característica? O will, eu vou falar sobre previsão. Algo que eu acredito que vai acontecer. Quem é o mais básico da previsão? É a previsão do tempo, né, gente? Vai chover. Meteorologistas lá, eles olham todas as condições de tempo, tal, e ele fala que vai chover. Qual é a diferença com relação ao going to, né? Daqui a pouco eu volto nesse. O going to, ele trata do futuro imediato, algo que está prestes a acontecer. Por exemplo, olha para aquelas nuvens, vai chover. É diferente de uma previsão. Você está olhando uma evidência no seu presente agora que te faz acreditar que algo está prestes a acontecer.
Eu sempre faço a mesma brincadeira. Tu vê um cara andando de moto fazendo besteira na rua, né? Empinando moto. O que você fala? Automático. Vai cair. Não é que você esteja jogando praga, tá, gente? Não é isso. É porque, por experiência própria, quando você vê um cara fazendo isso, seja por vídeo ou ao vivo, você vê que dá besteira. O cara acaba se machucando, acaba caindo. A mesma coisa, quando você olha, o céu tá todo escuro, cheio de nuvens, aquele ventinho estranho, você vai chover. A beleza é essa. Pode não chover? Pode não chover, porque a gente está falando de futuro, a gente não está falando de coisa muito concreta, né? O futuro a Deus pertence, aquela coisa básica. Olha outra ideia. I think he will be very successful. Imagina que eu vejo um menino que está se dedicando, está estudando bastante, ele é um menino que trabalha muito, né? Que é com afinco realmente que ele tem a dedicação dele. Então eu chego, caraca, esse moleque vai ter sucesso, né? É uma previsão com relação ao futuro. Ou, caraca, ele está trabalhando muito, olha só. E eu estou vendo que é um trabalho agora que eu sei que vai dar um sucesso ali naquele momento. Não é uma coisa mais para frente, uma coisa que eu acredito que vai acontecer. É uma coisa que, pô, já vi tanta gente fazendo isso e funcionando, então vai funcionar também para ele, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar a pessoa que malha direto, quer ser fortão, pô, ele vai ter sucesso, porque ele tá indo para academia todo dia, ele toma lá os produtinhos dele, falando para ninguém não. Ele faz essas coisas e tá malhando e tá correndo atrás, então ele vai ter sucesso. Tá? Então, é essa característica que a gente tem com relação ao futuro. E o último, mas não menos importante, é um quarto tempo verbal. Ih, eu botei de branco, né? Ficou estranhão. Um quarto tempo verbal que aparece pra gente com a ideia de futuro. É o presente simples. Olha que zoado, foi o que eu falo para vocês. É a maior gambiarra da língua inglesa. É o futuro simples, não tem jeito. Então, quando eu falo do presente simples, eu estou falando de uma coisa chamada cronograma, timetable, na língua inglesa. O que é isso? A parada tem o horário certo para acontecer. Vamos imaginar que você vai num congresso e aí, ó, o congresso já mandou o timetable deles. Mandou que 8 horas da manhã tem o café da manhã, que 8h30 a primeira palestra, às 9h30 a segunda palestra, ele vai botando tudo certinho. Isso vai acontecer no futuro, mas como é uma parada toda certinha, ele é usado presente simples. Isso também é no português. Olha, o avião sai às 5h30. O avião decola. Eu não falo o avião vai decolar, o avião vai sair. Eu não falo que o filme começa... Perdão, eu falo. Eu não falo que o filme vai começar às 9h30. Eu falo, pô, vamos no cinema, vamos, porque horas começa o filme? Então, quando a gente está falando sobre o futuro, nessa característica de horário específico para acontecer alguma coisa, a gente vai usar o presente simples, que é a característica do timetable, a característica do cronograma. Então, vocês viram que o futuro não é tão simples assim. Temos que focar, sim, em going to, temos que focar no will, porque eles são os mais importantes para a gente, que ocorrem com mais frequência. O resto a gente acaba, por exemplo, essa do presente simples é igualzinho ao português. Então a gente acaba safando de boa nesse sentido, né? Mas as outras características a gente tem que saber com relação aos outros tempos. Galera, pergunta simples, até agora, tá tranquilo? Porque agora a gente vai pegar pesado. Show, show. Show, 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 show. Quem gosta de Brooklyn Nine-Nine, né? Show, 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 show. Show, show, show. Então vamos lá agora. Para a parte mais complicada, e eu prometo que essa vai ser a única parte complicada com relação aos verbos. Ah, não, mentira, esqueci do Future Continuous. Meu Deus, coitado do Future Continuous. Ele se sentiu excluído. Muita gente esquece dele realmente, gente. Olha só. Vamos lá. Antes de falar sobre a parte mais complicada da vida da língua inglesa, vamos falar sobre Future Continuous. Quem é o Future Continuous? Ó, é um futuro em continuidade de progresso. Olha o tempo contínuo aqui. Como é que eu vou formar ele? Eu vou formar com will be, porque é no futuro, mais o verbo, mais o ing. E aí, ó, o que é isso? Uma ação que estará em progresso no futuro. Presente contínuo, uma ação que está em progresso no presente. Passado contínuo, uma ação que estava em progresso no passado. Futuro contínuo, uma ação que estará em progresso no futuro. Por exemplo,
Não sei essa linha que ela tá fazendo aí. Ah, tá, beleza. When we finish class, my daughter will be watching TV. Na realidade, ela vai ter meia hora para assistir televisão ainda, porque a gente vai terminar a aula 9 horas, né? Mas ela vai estar, porque ela está assistindo agora, parou de jogar videogame, parou de jogar o negócio. Então, ó, estamos aqui, ó. Tô falando aqui que no futuro, que é quando a aula terminar, o que vai estar em progresso? Minha filha vai estar assistindo televisão. Por exemplo, essa agora, I'll be studying this weekend. Eu tenho um monte de coisa para entregar, um monte de coisa para fazer. Então, esse final de semana, como tem eleição, a gente não pode fazer muita coisa, eu vou estar estudando. Então, é uma ação que eu pretendo ficar de tempo progresso no futuro, tá? Igualzinho, gente, o presente sim, presente contínuo, igualzinho passado contínuo. Agora, isso é igualzinho. Isso aqui que a gente vai ver agora, não. Existe um outro uso do futuro contínuo que a gente não tem na língua portuguesa. E aí, quando vieram trazer os manuais de telemarketing para o português, né, que era inglês para botar em português, fizeram cagada na tradução. O problema da tradução é muito complicado mesmo. E aí, traduziram essa estrutura como se fosse um futuro contínuo normal. Só que essa estrutura que a gente vai ver agora do futuro contínuo é uma ação que poderá acontecer até um momento determinado no futuro. Ela é aquela ação que deu origem ao nosso gerundismo. Vamos lá, qual a ideia? I'll be sending you an email by the end of the week. Ó, tô aqui hoje, né? Esse aqui é o meu presente, aqui é o futuro. Então, eu falo que até o final da semana, então, final da semana, vamos lá, no futuro eu tenho Friday aqui, que é o final da semana. Não é o final de semana, é o final da semana. Eu tô falando que, olha a tradução do português que fizeram, criaram o gerundismo. Eu estarei enviando, ou eu vou estar enviando um e-mail. Pô, parece que o e-mail é enorme, né? Porque vai estar em progresso o envio dele. Mas, na realidade, quando eu tenho essa estrutura aqui, eu estou falando com uma relação a uma estrutura de prazo. Eu estou te dando um prazo que até o final da semana o e-mail vai chegar. Ele pode chegar agora aqui, qualquer momento aqui, ó, até sexta. Então, isso é o outro uso do futuro contínuo que a gente não tem no português. Como é que seria essa tradução perfeita para o português? Eu vou enviar o e-mail até o final da semana. Não eu vou estar enviando. Parece que o e-mail tem quantos quilômetros de tamanho para poder estar enviando. Ó, outra ideia. The book will be arriving until June 5th. Você comprou um livro na internet e ele vai chegar, ó, português, ó, ele vai chegar até dia 5 de junho. E não ele vai estar chegando. Então, ele pode chegar hoje, como ele pode chegar até o dia 5 de junho. Tem esse prazo aí para ele acontecer. Então, o futuro contínuo, né, que é legal a gente prestar atenção, é nessa situação aí. Porque a ideia da continuidade a gente já sabe. Né? A ideia da continuidade é o clássico de todo o tempo contínuo, mas esse daí que é o diferencial do português. Agora sim, agora a gente vai para o momento mais importante. Por que eu tô falando? Porque não existe na língua portuguesa esse cara. O present perfect é um tempo verbal que na língua portuguesa, quando eu traduzo, né, no português, ou eu vou traduzir para presente, ou eu vou traduzir para o passado. Porque eu não tenho um cara de verdade para ser ele na língua portuguesa. E aí, por isso, ele é o calcanhar de Aquiles da gente na língua inglesa para o português, obviamente, os falantes da língua portuguesa. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o presente perfeito. O que é o presente perfeito? Bem ou mal, é um tempo verbal que existe uma conexão entre o presente e o passado. Ele não é só presente, ele não é só passado. Ele é uma ligação de alguma maneira entre eles. Como é essa ligação? Primeiro, uma ação que aconteceu no passado, mas não foi num passado definido. Lembra que eu falei lá no Simple Past? A ação ocorrida no passado, no momento definido. Presente perfeito, não. Eu posso estar falando sobre a ação no passado, tranquilamente. Só que eu não estou falando quando ela aconteceu. Ó, olha a diferença. I watched yesterday, last Friday. Yesterday é aquele filme, né? Adoro esse filme.
Então, eu assisti yesterday. Olha aqui, ó. Tô colocando aqui, ó. Quando? Momento definido. Agora, eu assisti yesterday. Olha a minha tradução, igualzinha nas duas. Eu assisti yesterday, sexta passada. Eu assisti yesterday. Só que essa aqui, eu não tenho um momento definido. Por quê, galera? Porque simplesmente o que me importa aqui é a ação. Eu não quero saber quando você assistiu, eu só quero saber se você assistiu para a gente poder discutir o filme. Tô nem aí se foi ontem, se foi um ano atrás. Eu quero saber para a gente poder discutir. Então, quando a gente fala, a primeira coisa importantíssima com relação ao Present Perfect é que ele se importa muito mais com a ação do que quando a ação aconteceu. Na realidade, quando a ação aconteceu é completamente irrelevante. Eu só quero saber se ela aconteceu ou não. Por isso que eu não defino o tempo de maneira nenhuma. Opa, escrevi bem em cima aqui. Eu achei que dava um espacinho ainda. Quando eu falo aqui, ó, she traveled to Venice 2 years ago. Ela viajou para Veneza 2 anos atrás. Beleza. Então, já viu Veneza que está quase todo debaixo d'água, né? Agora, ela viajou para Veneza. Só que ela nem lembra de nada, ela era um bebê. Então, assim, as duas situações eu tô falando que ela viajou para Veneza. Só que uma eu tô especificando que foi há 2 anos atrás. E aí, por eu estar especificando o momento, eu tenho que usar o presente, o past simple. Agora, a segunda não. A segunda eu tô falando simplesmente que ela viajou para Veneza. Era o meu sonho viajar para Veneza e ela já viajou. Beleza, tranquilo. Não quero saber quando. Só foi literalmente o foco na ação. Isso é o mais importante que a gente vai ter aqui. Agora, é óbvio, existem uns desdobramentos com relação a essa situação. A primeira dela é: a ação ocorreu repetidas vezes no passado. Mas, de novo, eu não estou falando que passado foi esse. Então, ó, I have watched The Lord of the Rings many times. Eu sei tanta coisa de cor salteado que agora eu estou vendo Os Anéis do Poder. E aí, toda hora, ih, caraca, falaram de fulano, ih, caraca, falaram de ciclano, porque vem tudo na minha cabeça, ó, sei de cor salteado. Então, eu assisti, ó, de novo, estou traduzindo para o passado. Eu assisti O Senhor dos Anéis muitas vezes. She has read Harry Potter and the Chamber of Secrets 3 times. Isso foi minha filha, tá, gente? Ela literalmente leu o Harry Potter e a Câmara Secreta 3 vezes. Eu falava, Bela, vai para os outros livros. Ah, porque eu gosto tanto desse. Leu 3 vezes, né? Então ela sabe de cor e salteado tudo da Câmara Secreta. Porque ela leu 3 vezes. De novo, não estou mencionando quando. Por isso que eu uso o Present Perfect, tá? Outra situação do Present Perfect legal para a gente entender. A ação aconteceu no passado. Ela aconteceu, ela está terminada, não tem mais nada dela. Só que eu tenho uma consequência ou eu tenho uma evidência dela no presente. Lembra que eu falei logo no começo aí que o Present Perfect ele é uma conexão entre o passado e o presente? Então, é isso. Essa situação aqui é clara para gente quando eu falo. Por exemplo, I have lost my keys and now I cannot come inside the house. Eu perdi as minhas chaves. E eu com isso? Ué, agora eu não consigo entrar em casa. Olha a evidência ou a consequência no presente de algo que aconteceu no passado. He has forgotten his glasses and that's why I have to read everything out loud. Ele esqueceu os óculos e é por isso que eu tenho que ler tudo alto para ele. Outra situação que eu sempre dou como exemplo. A pessoa chegou e ela tá de cabelo cortado. Como é que você sabe que ela cortou o cabelo? Você consegue ver uma evidência ali, ó. Ih, cortou o cabelo. Aquela básica, né? Aí a pessoa fala que não, tirei para lavar. Piada sem graça, mas acontece. Então, quando a gente tem uma evidência no presente e você fala sobre uma ação que aconteceu no passado, você usa o present perfect. Porque, olha, a conexão. Mas, de novo, não estou mencionando quando a ação no passado aconteceu. Tá? Por isso que a gente tem tanta essa característica do present perfect aí. Agora, qual é o uso do present perfect que vocês estão mais acostumados na realidade? É quando a gente fala de uma ação que começou no passado e continua até o presente. Então, algo que começou lá no passado
e que ainda é verdade até hoje, porque essa ação ainda está em progresso. Ó, he has lived here since he was a child. Ele mora aqui desde que ele era criança. Até então, a gente estava fazendo a tradução do presente perfeito todo para o passado. Eu assisti O Senhor dos Anéis várias vezes, ela viajou para Veneza, ele cortou o cabelo, né? Eu estava falando sempre usando o passado. Agora, como essa realidade ainda é verdadeira no meu presente, eu faço a tradução usando o presente. O pessoal que faz a tradução, ele tem morado aqui desde que ela era criança. Gente, isso não existe. Ele mora aqui desde que ele era criança. I have been working at Elite for 8 years. Eu trabalho num colégio chamado Elite. Então, meu trabalho lá já mudou o tempo agora. Eu trabalho no colégio, no Elite, por 8 anos. Então, eu estou falando, sim, sobre uma situação que começou no passado e continua até agora no presente. E olha, aqui eu ainda estou usando o que a gente chama de Present Perfect Continuous, porque eu quero focar na continuidade da ação. Literalmente, essa é a diferença entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Eu foco na continuidade da ação. Volta. Agora, como é que eu formo o Present Perfect? Só para a gente saber reconhecer. Present Perfect, como eu falei, é uma locução verbal. Eu vou usar o have e o has, mais o particípio passado. Particípio passado, galera, é aquela terceira coluna dos verbos que eu falei que aparece no dicionário. Vem a base, o passado simples, o particípio passado. Se o verbo é regular, ele vai ter o ED. Se o verbo é irregular, eu vou ter que saber quem ele é. E aí o presente perfeito contínuos é o have e o has, mais o verbo to be, mais o verbo no particípio presente. Agora, por que eu tenho have? Por que eu tenho has? O has é para he, sheet. O have é para o resto da galera. I, you, we e they. Tá? Então, assim, o present perfect ele não existe na língua portuguesa. Então, quando a gente for fazer a tradução, e aí ele é necessário, né? Porque todo mundo fala, por que eu tenho que usar ele? Porque é necessário, porque as pessoas usam. Então, a gente vai ter que fazer a tradução usando ou o passado ou o presente para poder explicar a ideia dele. Agora, eu tenho que tomar uma atenção, e aí a gente fala sobre o uso do present perfect e o uso do simple past. Eu tenho duas frases aqui, ó. I haven't eaten anything today e I didn't eat anything today. As duas estão mostrando um tempo, que é o hoje. As duas são possíveis de usar na língua inglesa, só que as duas vão explicar ideias completamente diferentes. Lembra que o passado simples é uma ação que terminou. Enquanto o present perfect, ele tem aquela conexão do passado com o presente. Então, quando eu analiso essas duas frases aqui, em qual das duas, aí pode responder, na 1 ou na 2? O meu dia já terminou. É isso aí. Na 2. É aquele momento que você tá na cama, assim, já sem força, e você fala, caraca, eu não comi nada hoje. Puf, cai pro outro lado. Agora, a outra não. A outra pode ser agora, nesse momento. Meu dia ainda não terminou. Eu falo, caraca, eu não comi nada hoje. Aí eu vou e como, porque eu ainda tenho um momento, ó. Passado, começou, continuou e hoje ainda é realidade para mim. Então, esse hoje ainda está ocorrendo. É uma diferença muito importante numa interpretação textual, assim como essa daqui de baixo. Numa das duas, na 1 ou na 2, eu posso inferir que essa pessoa já morreu. Qual das duas seria?
Galera respondendo aí. Val ficou na dúvida, né? Mas é na 2 mesmo. Val, lembra da característica que o present perfect ainda está em aberto a situação? Porque a gente tem o passado e o presente juntos, enquanto o passado simples ele terminou. Por exemplo, quando eu falo que a pessoa escreveu muitos livros e eu não coloquei um tempo, tá vendo que não tem tempo? Eu não botei, ele escreveu muitos livros ano passado. Então, se eu falo, ele escreveu muitos livros e não boto um tempo, é porque ele não tem como escrever mais. Então, a gente acaba inferindo a ideia de que a pessoa morreu. Claro, pode inferir a ideia que a pessoa não está em coma, sei lá, né? Mas é a ideia, a inferência, não estou concluindo especificamente, não estou afirmando. Enquanto na primeira, quando eu falo que ele escreveu muitos livros, por estar no presente perfeito, ainda há a possibilidade dele escrever mais, porque ainda está em aberto o tempo. O tempo não terminou. Tá? Super importante vocês entenderem essa diferença. O passado simples, ele fala sobre algo que começou e terminou no passado, finito. Enquanto o presente perfeito, não. Essa conexão do passado com o presente faz com que ainda seja possível estar ocorrendo. Beleza? Beleza, isso aí. Agora, vamos falar rapidamente sobre umas palavrinhas especiais que acontecem, que a gente tem que saber reconhecer, porque elas podem aparecer. Primeiro, for e since, tá? Essa palavrinha for, ela indica a duração da ação. Então, eu trabalho na Elite por 8 anos. Enquanto o since, né, a gente pode traduzir no português para o desde, que ele vai me indicar o início da ação, o momento que começou. Então, eu trabalho na Elite desde 2012. Então, aqui a gente vai ter o momento inicial, enquanto aqui a gente vai ter a duração. Então, isso é legal pra caramba da gente saber. Sem contar que esse cara aqui, ele é marcador especial de present perfect. O que isso significa? Significa que se ele aparecer como preposição, ele vai ser present perfect, tá? Porque a gente vai ter essa característica. Porque você está falando que algo desde um momento acontece. Então, passado conectado com o presente. Outras duas palavrinhas bonitinhas são lately e recently. As duas, né? Essa aqui vai ter a ideia do ultimamente. E essa aqui vai ter a ideia do recentemente. O que é isso? Literalmente, é de um momento no passado até agora. Present perfect. Ó, I haven't been feeling well lately. Eu não tenho me sentido bem ultimamente. What have you been doing recently? O que você tem feito recentemente? Ou o que você fez aí recentemente? Então, você está falando sobre ações que começaram no passado e continuam até agora. Então, vai aparecer pra gente aí bonitinho. Palavra just. Cuidado que o just ele pode ser uma palavra intensificadora, mas nesse sentido não. Nesse sentido eu estou falando de algo que acabou de acontecer. Lembra a ideia do present perfect, da consequência ou da evidência no presente? Ó, o cara tá mancando, Gente, o cara tá mancando. É porque ele caiu na rua. Ele acabou de cair na rua. Aqui, ó. He's just falling in the street. Ele acabou de cair, por isso que ele tá machucado. Oh, they have just met. Olha lá, tá vendo? Esse casal aí tá se agarrando o tempo inteiro. Ou eles acabaram de se acontecer ou é amante. Não tem essas piadas sem graça? Então, eles acabaram de se conhecer. Né? Então, they have just met. Então, algo que acabou de acontecer. Super importante isso daí também pra gente. Ever, quando a gente faz perguntas, ele vai dar a ideia de em algum momento da sua vida. Isso aqui no curso de inglês é o clássico, né? Have you ever gone bungee jumping? Have you ever eaten snails? Have you ever met anyone famous? Curso de inglês sempre pergunta isso. Have you ever been to India? Esse ever aqui tá fazendo assim, ó. Em algum momento da sua vida você já foi pra Índia? Have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Né? Vamos aproveitar uma música aí, né? Você já viu a chuva caindo num dia ensolarado? Tão bonito, né? Ainda mais quando faz arco-íris. Fica lindo. Então, esse ever aqui, ele vai dar essa característica. A característica, né? A tradução no português seria o já,
mas é o já no sentido de em algum momento da sua vida. Agora, already e yet, famosíssimos. O yet ele vai aparecer por padrão na negativa e na interrogativa, enquanto o already ele vai aparecer na afirmativa. O already ele vai ter a ideia do já. Já no sentido de eu esperava que acontecesse e já aconteceu. Ó, he has already done the homework. Eu passei um trabalho para vocês. Ih, ele já fez, Paty. Pô, já fez, menina apressada. Beleza. Então, esse already aqui, ele vai dar a ideia de que do já no sentido que foi antes do esperado. O yes, ele tem duas traduções. Primeiro é já. Olha que legal, né? 3 palavras que a gente acabou de falar com já. O ever, o already e o yet. E na negativa, a ideia do ainda. Só que ainda juntamente com o não. Né? Era esperado, vamos falar da negativa primeiro. Era esperado que ele tivesse feito trabalho de casa, mas ele ainda não fez. Duas coisas que isso acontece, né? A ideia do ainda não fez, né? Era esperado, ele não fez, e significa também que vai ainda acontecer. Porque se alguém te pergunta, né? Você já comeu lesma? Aí você fala, não, nunca. Beleza. Agora, se você fala, não, ainda não, é porque você provavelmente ainda vai comer. Seria mais ou menos essa resposta do no, not yet. Ainda não. Agora, no, never, é simplesmente não, nunca. Agora, o yet na interrogativa, ele está querendo saber se você já fez algo que era esperado que você fizesse. Então, o already e yet aqui, eles estão falando sobre algo que era esperado de acontecer. Então, o já do already com algo que foi feito antes do esperado, o yet na negativa, que era esperado, mas ainda não foi feito, e na interrogativa, o já no sentido de você já fez o que era esperado de você? Então, você já fez o trabalho de casa? Tá? Então, a gente vai ter essas 3 características aí, afirmativa, negativa e interrogativa para o already e para o yet, ok? Essas são as palavrinhas mais especiais que a gente tem com relação ao present perfect, que são importantes da gente saber que carregam um significado nelas, tá? Agora, o past perfect. O que é, na realidade, o past perfect? Eu sempre falo que o past perfect é o passado do passado. É um passado anterior a outro passado. Tenho 2 ações do passado. Uma aconteceu antes da outra. A gente tem essa coisa bonita na língua portuguesa. É o pretérito mais que perfeito. Eu fizera, eu tomara, eu comera. É isso aí que a gente tem. Olha lá, 2 ações no passado. Tenho aqui, ó. When I woke up, my daughter had breakfast. Eu tenho 2 ações no passado. Sendo que a ação que é do passado perfeito, ela foi a primeira a acontecer, porque ela é a mais anterior. Então, primeiro, ela tomou café. She had breakfast. Posso. Depois, eu acordei. Vamos lá. Essa daqui, Marta. Essa ou a outra? É porque tá travando, eu ainda nem vi se voltou. Ah, tá. Foi mal. Era essa, já tirei, obrigada. Beleza. Então, eu tenho 2 ações no passado, né? Só que uma foi anterior à outra. Essas atividades, elas não se encontram. Olha a diferença se eu fizesse assim, ó. When I woke up, tem a mesma frase. E aí eu vou botar 2 continuidades. Uma eu vou botar My daughter had breakfast. E a outra é When I woke up, my daughter was having breakfast.
Sim, vou falar já com isso. Eu faço de propósito, Débora, para vocês ficarem assim na curiosidade. Porque às vezes pode aparecer e você fica meio, ué, estava errado, mas não tá, não. Então, quando eu falo aqui, ó, quando eu acordei, minha filha tinha tomado café da manhã. Nessas daqui de cima são diferentes. A primeira é When I woke up, my daughter had breakfast. Quando eu acordei, minha filha tomou café da manhã. Era como se ela estivesse esperando eu acordar para tomar café da manhã. Agora, when I woke up, my daughter was having breakfast. Quando eu acordei, essa ação estava em progresso. Então, ela estava tomando café da manhã. É bem diferente do que a gente está falando aqui com relação a essa ação do present perfect, perdão, do past perfect. A primeira seria assim, quando eu acordei, minha filha tomou café da manhã. Quando eu acordei, minha filha estava tomando café da manhã. Elas se encontram. Agora, o past perfect não. Eu tenho uma ação que acontece e depois a outra acontece. Se eu analisar as duas separadamente, eu vou usar o simple past. Foi o que eu botei ali, ó. She had breakfast, I woke up. Mas quando eu coloco o passado perfeito, né? Quando eu quero mostrar que uma foi anterior à outra, eu vou ter que usar a estrutura do passado perfeito, que é o had mais o particípio passado do verbo principal. Por isso que a gente acaba tendo had. Porque um had é o meu auxiliar, né? É esse cara aqui. E o outro é o verbo principal, que a estrutura é have breakfast. Né? Tomar café da manhã na língua inglesa significa have breakfast. Esse aqui é o verbo principal no particípio passado. Por isso que está had. Eu gosto de botar o had para vocês verem que isso pode acontecer. Aqui, ó, o filme do Elvis, né? Maravilhoso. Elvis Presley had already died when I was born, but I love him anyway. Então, o Elvis Presley já tinha morrido quando eu nasci, mas eu amo de qualquer maneira. Então, quando eu nasci, a morte dele já tinha acontecido anterior. Olha aqui, eu tô usando, ainda estou usando o already, ó. Que a gente acabou de falar. Had already died, ele já tinha morrido, tá? Então, o passado perfeito nada mais é do que o nosso pretérito mais perfeito, né? Quando eu acordei, minha filha tomara café da manhã. Quem fala isso hoje em dia? Ninguém, né? E olha lá, a estrutura é o had mais o particípio passado, que tinha bonitinho aqui, eu esqueci. Agora, o passado perfeito contínuos, o foco é na continuidade da ação. Então, ó, quando eu acordei, minha filha tinha estado assistindo televisão por um tempo. Isso aconteceu quando lançou a última temporada do Stranger Things. Ela acordou 4 horas da manhã para assistir. Ninguém merece. Então, ela ficou assistindo Stranger Things. Aí, quando eu acordei, ela já tinha parado de assistir. Já estava tomando café da manhã. Olha que loucura. Então, eu estou focando na continuidade da ação. Não julga, né? Tu também fez isso, Ítalo? Vergonhoso. Gente, era só esperar, assistir tudo junto. Vocês são muito nervosos. Depois ficar para meus alunos querendo me dar spoiler. Ó, I have been playing video games for hours when my mom arrived at home. Isso aí era uma história que não dá para contar, infelizmente. Mó preguiça também, acho. Ah, não queria ver spoiler, né? Entendi. Então, eu tinha ficado jogando videogame por horas quando minha mãe chegou em casa. Né? Então, eu fiquei jogando mó tempão, parei, aí depois minha mãe chegou. Ela descobriu que a televisão estava quente. Isso é uma zoação. É assim que ela descobria. Como é que eu formo o past perfect continuous? Eu vou botar o verbo to be no past perfect, olha lá, o had been, mais o verbo com ing, que é o nosso particípio passado, tá? Prometo que já estamos terminando, gente. Agora a gente tem o futuro perfeito. Futuro perfeito a gente tem parecidíssimo com o português, tá? Só o futuro perfeito contínuo que é meio bizarro, que a gente não usa isso no português, mas tem uma lógica pra gente no inglês tranquilo. O que é o futuro perfeito? Eu não sei porque essa outra linha apareceu aí, gente. Desculpa. By this time this class finishes, we'll have studied all the perfect tenses. Ou seja, o que é o futuro perfeito simples? É quando eu tiver uma situação no futuro que vai acontecer, que é a aula terminar,
eu vou ter uma outra ação que já vem em progresso desde então e que vai terminar antes. Ou seja, quando essa aula terminar, nós vamos ter estudado todos os tempos perfeitos. E é a realidade. Many people will have died by the time they discover the cure for COVID-19. Muitas pessoas terão morrido quando eles descobrirem a cura para o Covid-19. Graças a Deus temos uma vacina, não é cura ainda, né? Mas é vacina. Então, a mesma coisa, a cura vindo aqui e antes disso muitas pessoas vão ter morrido. Como é que funciona esse? É o will have, né? Eu vou botar o have no futuro e o particípio passado. Então, é uma ação que vai ter terminado antes de outra ação no futuro. Tá lá naquela folhinha que eu pedi para passarem para vocês. E quem é o futuro perfeito contínuo? Diferente de todos os tempos contínuos que a gente viu agora, que o foco é na continuidade da ação, o futuro perfeito ele vai ter uma diferençazinha. Porque o futuro perfeito simples, a gente vai ter terminado a ação antes de outra. O futuro perfeito contínuo significa que eu vou ter uma ação aqui no futuro e essa ação que já vem de progresso há um tempo ainda vai estar em progresso. Ó, we will have been studying online for months by the time this quarantine ends. Foi mal, gente. Eu usei os mesmos exemplos que estavam no slide que eu tinha, porque eu estava sem eu tinha escrito já exemplo novo no papelzinho. Né? Então, a gente vai ter estado estudando... Cara, ninguém usa isso em português, né? Mas tem maior lógica na língua inglesa. Por quê? Porque eu estou falando que eu estou estudando desde agora e até o futuro, um outro momento que vai acontecer, a gente vai ainda estar estudando, tá? Então, nós vamos ter estado estudando online por meses quando a quarentena terminar. Many people will have been struggling to survive when they discover the cure for COVID-19. Então, muitas pessoas vão ter estado lutando para sobreviver quando eles descobrirem a cura, tá? Então, é uma parada que já está no presente funcionando e que ela vai estar em continuidade até um outro momento no futuro. Diferente do futuro perfeito, que vai ter terminado, a ação vai ter sido concluída, ok? Como é que eu formo? Verbo to be no futuro perfeito, mais o verbo com o ing, tá? Eu achei, na minha humilde concepção, que a gente ia conseguir fazer isso e ainda conseguir fazer os exercícios. Mas não tem problema, porque esses exercícios são os da primeira aula ainda. Deixa eu sair daqui, né? Vou fechar aqui. Esses exercícios são ainda os exercícios da primeira aula que a gente teve. Então, dá para continuar. Enquanto isso, como eu falei, vai continuando estudando. Eu dei um exemplo aí de uma apostila que existe online, que tem vários exercícios legais para vocês fazerem, né? É só botar no Google, você bota assim, ó, Jefferson Celestino inglês. Vai aparecer um negócio chamado Projeto Medicina. Lá tem uma apostila que tem muitas questões, tem 1.800 questões de inglês. Aí, qual seria o legal para vocês fazerem? Tem uma parte que é de tradução, que é legal pra caramba, e tem a parte de interpretação textual. Manda ver, começa a fazer exercício. É importante, gente. Tudo que a gente fez na primeira aula, vocês têm que continuar mantendo. Fazendo a interpretação textual, buscando vocabulário, buscando o verbo, foi o que a gente falou na aula de hoje, para poder entender o que está acontecendo. Beleza? Gente, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar? Ok, todo mundo dormiu. De nada, Débora. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Torço muito para vocês estudarem naquele lugar maravilhoso chamado ERJ, que eu estudei lá, estou apaixonada por lá, né? Então, torço muito para vocês estudarem lá e vamos estudando, né? Vamos ver se a gente consegue mais uma aula mais para frente e a gente continua falando sobre esses detalhezinhos importantes para uma interpretação textual. Tá bom, galera?
Thank you so very much for class. Bye, 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 bye. Have a lovely evening, a wonderful night, and see you. Beijo, gente. Não dá spoiler de série pra ninguém.